Fala pessoal ligado no Estação Enfermagem, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e o tema de hoje é passagem de plantão. O tema de hoje é muito importante porque ele é relacionado com assistência de enfermagem. Um ponto muito importante, então, sem dúvidas, é a passagem de plantão. Então esse tema ele foi sugerido pelos nossos seguidores do YouTube, onde pedem ali, sugerem aulas para que a gente passe aqui no canal Estação Enfermagem. Então nós atendemos os pedidos conforme, ali a continuidade do nosso planejamento de aulas e sempre que possível nós passamos aqui para vocês. Então um tema muito importante e relevante é a passagem de plantão, porque neste momento aqui é onde acontecem muitas falhas e acontecem os problemas na assistência. E quem sofre com isso? O paciente. Claro, funcionários, colaboradores que não passaram as informações necessárias ali também podem passar por penalizações. Então é muito importante dar continuidade na assistência. Então antes da gente conceituar, passar aqui os pontos importantes para você, que você melhore ali a sua conduta na passagem de plantão, lembre-se sempre de uma coisa muito importante. A passagem de plantão é dar continuidade na assistência. Quando você tem isso em mente, melhora muito a sua visão, porque você entende que a assistência ela precisa ser garantida e ela precisa ser continuada. Então é muito importante a gente ter esse pensamento antes da aula. Agora nós vamos então conceituar o que é a passagem de plantão. Então dá uma olhada aí. É a prática realizada pela equipe de enfermagem com a finalidade de transmitir informação objetiva, clara e concisa sobre os acontecimentos que envolvem assistência direta ou indireta ao paciente. Muitas pessoas falam assim, Thiago, mas na passagem de plantão eu só devo passar as intercorrências. Mas o que é intercorrência para você? O que são procedimentos realizados para você? Intercorrência muitas vezes pode ser uma parada cardiorrespiratória. Olha, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, de resto, mesma coisa que ontem. Quantas e quantas passagens de plantão eu já observei colaboradores falarem isso. Mesma coisa, paciente, mesma coisa de ontem, não aconteceu nada, está tudo tranquilo. Só estou passando as intercorrências. E muitas vezes o paciente tem alguma pendência e não foi passada. Então não é somente as intercorrências, são os procedimentos realizados, os acontecimentos, as intercorrências. Agora, de fato, deve ser de forma clara, objetiva, que foram realizadas direta ou indiretamente com o paciente. Diretamente, ele foi repuncionado, esse paciente está com infusão lá, foi realizado um curativo de forma indireta. Olha, ele foi trocado de leito por tal motivo. Esse paciente teve ali a proibição da entrada do acompanhante por tal diagnóstico. Então isso é em forma indireta ao paciente. Agora, tudo o que aconteceu ali você deve passar com rigor de detalhes, mas de forma clara, objetiva e coerente, reta. Então, devo ali saber o que aconteceu de fato. Não a história, o diagnóstico, isso é parte do enfermeiro, onde vai passar ali com rigor de detalhes o histórico do paciente, porque na parte do enfermeiro tem a parte da sistematização da assistência de enfermagem, que aborda os 5 passos: histórico, diagnóstico, planejamento, tem ali a execução das atividades e também tem a avaliação. Então tudo isso são passos da sistematização. Então a passagem de plantão do enfermeiro é diferente da passagem de plantão de auxiliar e técnico de enfermagem. Mas ambos devem ter na cabeça o seguinte: deve-se passar os acontecimentos, intercorrências e procedimentos realizados. Sabe por que eu devo passar o procedimento realizado? Porque muitas vezes eu esqueci de anotar. E às vezes quando eu vou passar, olha, acabei de passar realmente ali uma passagem de sonda de alívio. E acabei de esquecer ali de evoluir. Agora é competência do enfermeiro, mas muitas vezes eu acabei eu acabei esquecendo de relatar e muitas vezes na passagem eu acabei lembrando. Vou lá e anoto.
Claro, deveria ser anotado no horário, né? Tem que prestar atenção quanto a isso. Então, entende o objetivo da passagem de plantão? Agora nós vamos mencionar então quais são os pontos importantes para que você melhore a sua passagem de plantão. Então, olha só o próximo item. Assuntos abordados na passagem de plantão. Então, vamos ao primeiro item. Condições gerais de saúde e ou sua alteração e a conduta proposta. Então, o paciente, durante o plantão, ele teve mudança na sua condição de saúde? Ele teve uma piora? Teve melhora do quadro? Qual foi a sua atitude se de repente ele teve uma piora do quadro? Deve-se passar isso em passagem de plantão. Próximo item. Se algum exame foi realizado ou não. Muitos esquecem que foi realizado raio-x. Muitos esquecem que muitas vezes acabou de passar ali a sondagem nasointeral, mas não foi retirado, né, o fio guia. Muitas vezes tem o raio-x pendente. Então muitas vezes, tá lá a sondagem nasointeral, o enfermeiro passou, vou colocar a dieta. E não olha se o fio guia foi retirado, se o enfermeiro liberou, se o médico liberou mediante o raio-x que o enfermeiro ali pediu para ser realizado. Então tudo isso tem que ser passado. Se existe algum exame ou não pendentes, isso deve ser passado. Outro item importante, se o paciente está recebendo algum preparo para exame a ser feito e andamento do mesmo, caso esteja sendo submetido a algum no momento. Então existem alguns exames que precisam de preparo. Por exemplo, vou mencionar um aqui bem simples. Colonoscopia. Quando o paciente vai fazer a colonoscopia, ele precisa estar em uma dieta líquida sem resíduos. Então, a dieta é líquida, nós temos que olhar as condições das fezes para que ele realize no dia seguinte. Então, este exame ele está em andamento. Olha, o manitol vai começar tal horário. Isso deve ser passado. Se o paciente ele vai ainda realizar o preparo ou se está no andamento do preparo. Outro item importante, presença de soros, drenos, sondas. Então, o soro está com rótulo? Colocou o rótulo? Que hora começou? Que hora vai terminar? Ele trocou o acesso venoso? Venceu o prazo das 72 horas? Tem sinais flogísticos? Ou de repente trocou por tal motivo? Está salinizado? Tem uma boa infusão? Coitado, às vezes o técnico está tão apreensivo que acabou de chegar no plantão, está tão atarefado que chega lá na hora de fazer a medicação, o acesso está entupido, muitas vezes o acesso perdeu a validade e não foi nem mencionado pelo técnico auxiliar de enfermagem, então vai atrasar mais ainda o serviço dele. Deve passar isso na passagem de plantão. Quais são as condições do dreno? Dreno de tórax, foi trocado o selo d'água? Tem débito? Como que está a coloração? Dreno de Portovac? Dreno tubular? Tem débito? Foi trocado? Foi feito curativo? Está pinçado o dreno? Todas essas informações devem ser passadas. Outro item importante, informações sobre materiais usados e serem repostos, bem como condições dos equipamentos. Eu troquei aqui o item, mas vou falar desse item, depois eu vou mencionar o de cima. Teve algum material utilizado, por exemplo, do carrinho de emergência? Foi pego algum material, por exemplo, máscara laríngea, cânula de Guedel, atropina, adrenalina? Foi pego ali o ambu? Foi utilizado o laringoscópio, a lâmina reta, curva? Então tudo isso tem que ser reposto. Foi reposto o lacre? Está checado ali o carrinho, o carrinho de emergência? Foi feito o teste no desfibrilador? Tem carrinho de eletrocardiograma que foi emprestado para outro setor? Então tudo isso deve ser passado na passagem de plantão. Agora sim, o item anterior. Modo de transporte. Como está esse paciente? Em maca? Cadeira? Deambulando? Então passa a informação do paciente. Muitas vezes o paciente estava deambulando, teve um rebaixamento do nível de consciência e agora está no leito. Muitas vezes o paciente foi restringido, agora o paciente não está andando, está de maca por algum motivo. Então tudo isso deve ser passado na passagem de plantão. Outro ponto importante, uma dica muito importante na passagem de plantão. Organização para a passagem de plantão. Então nós temos os seguintes itens aqui. As informações sobre o paciente devem ser claras
e objetivas. Então, o que a gente mencionou desde o começo. Forma clara, o paciente o paciente teve uma parada cardiorrespiratória. O paciente teve rebaixamento do nível de consciência. E a atitude foi essa, com tal medicação. O paciente apresentou queixas álgicas em tal horário. Foi medicado conforme item tal da prescrição médica que estava, se necessário. Entende? Forma clara, objetiva, ok? Outro item. Filtrar as informações, enfatizando a parte assistencial. Porque trocou de acompanhante, o acompanhante veio aqui pedir se tinha comida, o paciente veio aqui perguntar se tinha uma lanchonete próxima, o acompanhante veio aqui pedir se podia fazer uma ligação. Não. Só a parte assistencial. Foque. Quais foram os procedimentos, os acontecimentos ali. Parte assistencial, pessoal. Lembra? Você não está lá para contar a história de ponta a ponta do paciente. Para isso tem as anotações de enfermagem, tem um prontuário dele, tem a evolução médica, a evolução do enfermeiro. Então isso ali a gente pode ler depois. Agora, a parte assistencial, ser prática, né, ter praticidade na hora da passagem do plantão, de forma clara e objetiva. Isso é muito importante. Outro item. O conteúdo da passagem de plantão deve estar relacionado com a complexidade do paciente. Então, deve ter sempre relacionado com o diagnóstico. O paciente ele tem uma alta complexidade pelo seu diagnóstico, foi tomado tal conduta, então também seu item muito importante. Agora nós vamos então para outra dica muito importante na passagem de plantão, que é ambiente para a passagem de plantão. Nós vamos aqui citar alguns pontos importantes em relação ao ambiente. Muitas vezes você vai olhar aqui, muitas vezes não é a realidade do seu hospital, do seu ambiente de trabalho, mas são normas aqui passadas pelo Corém, tá? Claro que muitas coisas aqui muitas vezes não se aplica, mas o que é o ideal. Então olha aí, ambiente tranquilo, espaçoso, ventilado, iluminado, com bancos ou cadeiras para que todos estejam presentes e sem nenhum tipo de interrupções. Alguém pode estar assistindo e falar assim: Tiago, que mundo você vive? Onde que nós temos espaço ali para sentar? Para tomar um café para passar plantão? Não é isso. Mas deve ser um local tranquilo de toda forma. Espaçoso, iluminado, onde ali todo mundo consiga estar. Só que, claro, muitas vezes depende do setor, pronto-socorro, ou um setor de emergência, setor de triagem, muitas vezes. Então, às vezes é apertado ali, mas que seja o local tranquilo, para que não tenha interrupção. Imagina, você está passando plantão e está lá o paciente: olha, o soro acabou. O soro ali parou porque está entupido. Meu pai está chorando, meu pai está com dor, meu pai está com isso, meu pai está com aquilo. Quando que vai sair o almoço? Que horas que eu vou poder trocar? Posso trocar agora de acompanhante, porque eu vou ter que sair? Então você não consegue passar o plantão. Muitas vezes o auxiliar administrativo está ali, o escriturário, para te ajudar nisso, né? Olha, a equipe de enfermagem está passando o plantão para garantir a sua assistência. Acabou. O paciente, o acompanhante, ele vai entender. Olha, não está passando plantão, vai garantir assistência para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho. Então passa essa informação. Mas o plantão, gente, ele tem que ser efetivo, rápido, porém eficaz. Porque as informações que não forem passadas, esse paciente ele vai sofrer danos. Agora, para isso você tem que estar concentrado, ali tem que ter o raciocínio na hora de passar. Agora, por exemplo, aconteceu alguma intercorrência, tudo bem. Ali pode chamar você: olha, o paciente 215 ali tá com tal queixa ali, né? Ou então aconteceu, caiu, não sei, pode acontecer qualquer coisa. Então o responsável vai lá e realiza atende a intercorrência do paciente. Mas só se for algo que não dá para esperar, tá? Mas o ambiente ali deve ser tranquilo para que a passagem de plantão seja garantida e que todas as informações com clareza sejam passadas. Agora vamos então para o último tópico, para a última dica aqui da nossa passagem de plantão. Tipos de passagem de plantão que são existentes. Nós temos então por tarefas, em grupo e também em subgrupos. Isso depende muito de cada hospital. Como que o hospital dinamiza a passagem de plantão.
Então isso aí, os supervisores, os coordenadores, eles orientam ali os seus enfermeiros para ali que orientem a sua equipe de enfermagem na passagem de plantão. Ou seja, pode ser todo mundo em grupo, ali reunidos, todos os enfermeiros, então técnico, auxiliar, vão passando as informações e muitas vezes o enfermeiro ele vai complementando, né? Pode ser então em grupos, muitas vezes só realmente ali os auxiliares e técnicos passam, mas o enfermeiro com o outro vai completando as informações. Tem hospitais que têm essa dinâmica. Ou em subgrupos, né? Então, por exemplo, eu fiquei responsável pelo leito 215 a 218. Então eu vou com o próximo da escala que vai ficar nesse plantão com esses pacientes. Então eu vou lá e passo todas as intercorrências. A beira-leito, por exemplo. Então cada hospital tem a sua forma de passagem de plantão. Porém, pessoal, uma dica aqui do Estação Enfermagem, nós abordamos aqui todos esses itens com vocês. Mas lembrem-se, a assistência deve ser garantida. Então, de forma clara, os acontecimentos, os procedimentos e as intercorrências devem ser passadas. Então veja, a gente abordou vários itens aqui que são importantes e primordiais. Então lembre-se de passar com riqueza de informações, porém de forma clara e seja objetivo. Porque se você for parar para contar história, vai atrasar, isso vai gerar banco de horas, porque você demorou muito para passar o plantão. Então a equipe de enfermagem e a coordenação vai ficar no seu pé. Então tem que ser de forma clara e objetiva. Outra coisa importante, seja pontual. Ah, mas o meu horário é 7 horas da noite. Mas chegue com antecedência. 10 minutinhos, 5 minutos, porque é você que vai dar a continuidade. Então, olha, bati o meu plantão lá, bati o meu cartão de ponto, que eu posso bater a partir de 10 minutos antes do horário, tudo bem. Já corra ali para se organizar, põe o seu jaleco, já fique a postos. Porque você pode ser prejudicado na hora da sua assistência. Porque você chegou atrasado, ou de repente chegou no limite. Então chega para se inteirar do assunto, não é só enfermeiro não. Chega ali antes para se inteirar do assunto, né? Muita gente faz oração, meu Deus, o que eu vou enfrentar nesse plantão? Senhor, me ajuda, abençoa esse plantão. Não é verdade? Faça suas orações, não tem problema. Mas esteja ali para garantir a assistência de enfermagem ao seu paciente. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou dessas dicas, clica aí no gostei, dá um like no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora, já se inscreva no canal, clica no sininho para que você ative as notificações e não perca nenhuma videoaula quando for postada aqui no nosso canal. Lembrando agora que nós temos o Facebook, facebook.com/Estação Enfermagem. Então curta, siga a nossa página, nós temos agora novidades muito bacanas que estão acontecendo lá, nós temos agora realizado algumas lives com assuntos, com temas muito interessantes, onde nós compartilhamos informações, o pessoal participa, interage conosco ali. É muito bacana. Se você não participou, participe. Nessa quinta-feira agora, dia 22 de março, teremos uma live muito bacana com o tema Desafios para o Melhor Desempenho na Enfermagem. Então participe conosco ali, nós vamos ali ter um ambiente muito bacana, conversando e trocando informações. E nós temos várias postagens, como eu disse, que você vai gostar, eu tenho certeza. Lembrando agora que nós vamos realizar o nosso primeiro workshop de cálculo de medicamentos aqui na Estação Enfermagem. Então será um evento totalmente online. Você vai poder então realizar ali a sua inscrição através do site www.estaçãoenfermagem.com.br. Restam algumas vagas. Então, se você não quer perder, corra agora, se inscreva. Nós temos o valor promocional, estava R$ 189,90, agora nós estamos com R$ 59,90. Mas só para aquelas pessoas que correrem, porque estão acabando as vagas. Então se inscreva e participe conosco. Vai ter material de apoio, onde você vai acompanhar ali conosco. Terá certificado também após o curso, você vai ter esse certificado. E também aquelas pessoas que participarem vão ter uma surpresa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então corra para o site agora, se inscreva. Também nós temos aulas de suporte com cálculo de medicamentos. Você pode agendar a sua aula presencial, pode agendar a sua aula através do Skype, Facebook ou pelo WhatsApp.
Ali nós temos pacotes de 1 hora, pacotes de 5 horas ou aulas presenciais. Como ficar melhor para você? Tenho certeza que esse preço é simbólico, é participativo para que você aprenda. Então o canal Estação Enfermagem está junto com você para te ajudar. Então corra porque vale a pena, ok? Lembrando então agora também do nosso Instagram, que está aparecendo o caminho aqui no seu visor, onde nós temos dicas de enfermagem em até 1 minuto. Tem ajudado várias pessoas. Então acesse, siga a nossa página no Instagram para que você tenha essas dicas que também são postadas aqui no YouTube. Nós temos também nosso Twitter que você pode seguir, @estação_enf. Então esse é o nosso caminho do Twitter. Você também pode seguir ali a nossa página. Então foi ótimo estar aqui com você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco no nosso canal. Então um grande abraço para você e até a próxima.